Já vai começar. Quer começar? Uhum. Ao vivo. Vou começar, vou fazer uma prece, te apresentar e aí você, tá? Pode começar? Pode começar. Amados, boa noite. Que saudades da nossa casa. Não pode faltar um dia que depois parece que é um montão. Mas constitui para nós uma bênção, principalmente a companhia de hoje, o nosso querido Donizete, e vamos, mesmo com muita fé e amor, a apreender, a assimilar dessas bênçãos da noite. Então, vamos orar. Sim? Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro. Benfeitores espirituais, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar, a doutrina dos espíritos e hoje a benção da fala do nosso irmão. Obrigado por tudo. E em agradecimento, desde o início, nós só podemos dizer gratidão, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muita paz em todos os corações. E sintam-se abraçados, sintam-se conectados com a luz e melhorados. Que assim seja. Amados, o doutor Donizete Pinheiro, ele é a segunda vez no ano que está conosco, é um juiz de direito aposentado, grande escritor, temos obras dele, colocamos no clube, expositor, dirigente espírita, editor do jornal Ação Espírita. Ele é diretor de doutrinário do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Mas hoje, ele já me falou que ele está como presidente da USE Regional de Marília. Olha quanto serviço. Possui 3 filhos e 2 netos. E hoje, para nossa alegria, essa companhia benemérita vai ser um tema muito importante. Um tema ao qual nós necessitamos a todo momento. Tá? Mais ou menos pensa comigo, bem-aventurados mansos e pacíficos, não? Mas ele vai falar, abrangendo, sobre mansuetude. Então, com vocês agora, o nosso irmão. Fique à vontade, amor. Uma boa palestra. Vamos vibrar. Muito obrigado, dona Valderez. Obrigada, Maia, que está dando assistência aí. Muito boa noite a quem está nos acompanhando lá no Centro Francisco de Assis. Todos que vão nos acompanhar também aqui pela internet. É um prazer estar novamente aqui com os nossos irmãos. Eu queria ter a bênção de chegar no tempo da dona Valderez com a disposição, com otimismo e com o trabalho que ela está aí realizando. Que nós tenhamos essa saúde, é uma saúde que todos nós devemos conquistar pelo nosso esforço também. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu já tenho falado algumas vezes em alguns lugares, que é a mansuetude, que é um tema que era do tempo de Jesus, portanto, há quase 2000 anos, é um tema de toda a nossa história da humanidade, e é um tema atualíssimo, porque nós estamos vendo a guerra por aí. É guerra na Ucrânia com a Rússia, é guerra de Israel
contra o Hamas, contra o Líbano, as violências que nós encontramos na sociedade, na rua, dentro do nosso lar, né? Atentados como esse que aconteceu recentemente em Brasília, né? Uma pessoa que joga bomba e depois se mata. Então, é um momento muito delicado que nós estamos vivenciando e que nós precisamos estar muito vigilantes e orando bastante, como recomendou Jesus, para nós não nos deixarmos exteriorizar a agressividade que quase todos nós ainda trazemos do nosso passado espiritual, das várias reencarnações, em maior ou menor grau. E nós, espíritas, nós não estamos isentos disso, porque a gente não sabe o limite das nossas forças. Até que ponto eu sou manso? Ou até que ponto eu sou agressivo? E o que é violência? O que é agressividade? O que é mansuetude? Né? Será que realmente nós podemos nos considerar brandos e pacíficos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. E nós podemos dizer que, mesmo nós espíritas, ainda temos dificuldades com relação a isso. Eu tive uma experiência com um companheiro nosso, um irmão nosso, de uma outra cidade, de um outro centro espírita. Eu já tinha voltado lá para fazer palestra, e da vez que eu fui, por último, eu encontrei com ele, que era o presidente do centro espírita, e ele, que era muito, assim, simpático, muito alegre, ele estava meio calado, estava meio aborrecido. E depois, oportunamente, ele me contou um fato que tinha acontecido com ele. Ele disse que estava no trânsito, e o trânsito é um local muito favorável à violência. Nós vemos quantas pessoas morrem no trânsito, brigando no trânsito, se matando no trânsito. E ele disse, então, que estava no trânsito e houve uma colisão com outro veículo que era dirigido por uma senhora. Os dois desceram, começaram a conversar, passaram a discutir, elevaram o tom da voz, ela gritou com ele gritou com ela xingou e ele deu um tapa no rosto da mulher. E ele dizia, eu não me perdoo. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de agredir uma pessoa? Tanto tempo de espiritismo, presidente de centro espírita, e fui ter essa atitude. Eu não estou nem preocupado, ele disse, com o processo, seja o que for na justiça, mas a minha consciência, ela está me cobrando. Eu me sinto culpado por ter agido dessa maneira. E então, todos nós estamos sujeitos a isso. Esse tema precisa ficar bastante claro na nossa mente. Jesus falou dele com muita propriedade quando esteve entre nós. E Allan Kardec, ele estudou a respeito disso, porque o convite de Jesus, o alerta de Jesus, quanto a não sermos violentos, ou pelo contrário, a quanto sermos mansos, já estava no início do seu ensinamento, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, que está ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, como nós podemos ver aí nesse slide, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vou pedir para a Mayra apresentar, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o versículo 5 das bem-aventuranças. E no versículo 9, nós vamos encontrar
o bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores. E Allan Kardec vai estudar este ensinamento de Jesus no capítulo 9, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque o manso é pacífico e o pacífico é manso. Então, Kardec, na sua sabedoria, reuniu as duas bem-aventuranças para fazer um estudo, né? Os mansos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, a primeira referência que nós convidamos os nossos irmãos a estudar, e nós falamos em estudar, porque muitas vezes nós lemos o Evangelho como um deleite, como uma página instrutiva, mas todas as obras de Kardec devem ser estudadas com profundidade, cada passagem, porque é necessário nós ilustrarmos a nossa mente, o nosso conhecimento, com aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Então, nesse capítulo 9, Kardec vai fazer um estudo aprofundado ou necessário para o nosso entendimento. Mas nós vamos ainda encontrar no slide seguinte as nossas referências. Então, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12 do livro 3, né, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Kardec chamou de livros, né? Então, a terceira parte é das leis morais. E o último capítulo, que é o 12 das leis morais, Kardec tratou da perfeição moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec trata do tema sede perfeitos. Nós vamos ver que a essência desses 2 capítulos é a pessoa de bem, é o homem de bem. Mas nós temos também um estudo nosso, pessoal, que fizemos no nosso livro Para uma Vida Saudável. Esse livro contém 45 virtudes. É um livro só de virtudes, não tem perfeição nenhuma, né? Só virtudes. E uma dessas virtudes é exatamente a mansuetude. Então, nós vamos ver aí, fazendo uma comparação entre a mansuetude e o homem de bem. Porque o homem de bem é o manso, é um pacífico. Então, nós fizemos apenas um resumo aqui e incentivamos os nossos irmãos a lerem integralmente o homem de bem, tanto em O Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente faça uma comparação. O autoconhecimento proposto pela doutrina espírita, necessário à nossa evolução e à nossa felicidade, depende de nós sabermos quem nós somos. Mas para nós nos analisarmos, nós devemos ter uma comparação, ter um parâmetro. Então, Kardec nos ofereceu esse parâmetro. Então, em resumo aqui, o homem de bem, ou a pessoa de bem, modernizando a expressão, é bom, humano e benevolente para com todos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. A caridade é o seu guia. Então, vejamos que nós temos aí algumas conquistas, né, do espírito, na sua trajetória espiritual. Claro que é bem difícil nós conseguirmos todas essas virtudes, nos tornarmos uma pessoa de bem nesta reencarnação. Estamos no esforço, né? O espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Nós vamos ter muitas reencarnações pela frente, mas o importante é nós estarmos tentando para conseguir, né? E mansuetude
Mansuetude é a virtude daquele que conseguiu pacificar a própria alma, né? Então, essa pacificação, essa conquista, representa uma vitória nossa, uma vitória do espírito. Sobre o quê? Sobre as emoções primitivas e as paixões mais fortes. Se nós fizermos uma análise do nosso passado, nós éramos piores do que nós somos hoje. E quanto mais nós voltarmos nas reencarnações, mais inferiores nós éramos, né? Então, é uma vitória sobre as emoções e as paixões primitivas, e é uma conquista de uma resistência para a luta e de uma têmpera vigorosa, uma personalidade, uma integralidade vigorosa, né? Uma honestidade vigorosa nos seus propósitos. A gente vai nos tornando, nós vamos nos tornando melhores, deixando o primitivismo, o instinto de lado, para que os sentimentos nobres comecem a preponderar em nós. E na medida das nossas experiências, nós vamos nos tornando mais fortes nas emoções, nos sentimentos. E é isso que é importante. É o esforço que nós devemos fazer para nos tornarmos melhores. Aqui na Terra, nós temos a ideia, né, a ideia falsa de que a pessoa forte, a pessoa violenta, ela é mais poderosa. Mas, espiritualmente falando, é um engano. A violência é sinal de fraqueza. A benevolência é um indício de poder. Os grandes espíritos sabem ser severos e rigorosos sem renegarem a mansuetude e a benevolência. Então, vejamos que a pessoa que usa da agressividade, da ofensa verbal para se impor, além, por exemplo, do dinheiro, da esperteza, da inteligência para se impor, é alguém que, no fundo, tem medo. O violento, o agressivo, é o medo. Medo de quê? Medo de ser passado para trás, medo de perder, medo de não conseguir alguma coisa. E ele, por não ter a inteligência, a sabedoria e os bons sentimentos que levam à conquista, eles se utilizam da violência para conseguir isso. A questão da bondade, da benevolência, né, não significa que seja um fraco, no sentido espiritual, que seja um bobo, né? Que seja um bobão, um covarde. Não. O espírito bom, ele é forte, né? Ele não se deixa enganar, ele é inteligente também. Então, ao mesmo tempo que ele é manso, que ele é benevolente, ele tem essa força interior, esse poder interior, que o torna também enérgico com relação às coisas, às condutas, à disciplina, que é necessário para o nosso progresso pessoal e progresso espiritual. Eu me recordo de uma passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz vai tratar da questão da alimentação. Porque Nosso Lar é uma cidade de transição, não é uma cidade evoluída, uma cidade que acolhe espíritos inferiores, preparando para uma nova reencarnação. E na época em que André Luiz escreveu o livro, ainda havia uma alimentação, embora fluídica, mais grosseira, mais semelhante à alimentação da terra. E o governador de então, ele entendeu que já chegara o momento de mudar o padrão mental de Nosso Lar, né, o padrão psicológico de Nosso Lar. E isso passava pela alimentação, que ele entendia que deveria ser mais leve,
né, um suco, um caldo, sem lembranças daquilo mais pesado que os espíritos se alimentavam na Terra. Houve uma resistência, e ele, então, durante um bom tempo, décadas, ele trouxe das esferas superiores instrutores para que ensinasse a população sobre os benefícios de uma alimentação mais fluídica, mais leve. Mas continuava ainda a resistência, até de muitos trabalhadores, diretores de certos departamentos, em especial o departamento de regeneração. Até que, depois de muito tempo, né, o governador resolveu tomar uma medida enérgica e determinou, então, que se fechasse a alimentação daquela grosseira para oferecer às pessoas apenas, aos espíritos, no caso, apenas uma alimentação mais leve, mais suave, menos grosseira, fluidicamente falando. E depois de um certo tempo, os trabalhadores reconheceram os benefícios daquela medida que foi tomada pelo governador. Então, o governador era um homem bom, era um homem manso, mas também era um homem enérgico quando necessário para tomar medidas que são necessárias. O manso, o brando, a pessoa branda, não é um coitadinho, não tem que renunciar a tudo, né? Ele vive na terra, ele tem que ser prudente, inclusive, quanto ao mal, para se proteger. No dizer de Jesus, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes, na expressão da época. Então, nós podemos afirmar que o manso não está impedido de reclamar e defender os seus direitos, e nem de se opor aos abusos do mal, quando necessário, justamente para impedir que o mal cresça. Imaginemos aí que no acidente de trânsito, alguém com excesso de velocidade, embriagado, bata no nosso carro, cause um grande prejuízo. Ora, se ele não quiser reparar o nosso prejuízo, nós temos o direito de acionar o Poder Judiciário para receber o que nos é devido, se assim for necessário. No entanto, o que nós não podemos fazer é guardar raiva no nosso coração, ódio. Então, nós nos conservamos tranquilos, serenos, calmos, mansos, brandos, né? E entregamos ao advogado as medidas que forem necessárias, porque é um direito nosso aqui como cidadão. E isso diz respeito a todas as nossas situações. Nós temos uma propriedade, temos inquilino, o inquilino não paga o aluguel, não quer deixar a casa, nós vamos deixar dessa maneira só porque nós somos bonzinhos, nós somos mansos e não queremos briga? Não. É preciso, né, entrar com uma ação para reavermos o nosso imóvel. É preciso nós pensarmos que, como diz lá Kardec em O Livro dos Espíritos, né, o mal prepondera muitas vezes por omissão dos bons. O mal é atrevido e o bem é tímido. Mas nós temos que adquirir essa mansidão interior, mas essa segurança, essa serenidade de agirmos enfrentando o mal quando é necessário, para evitar que ele cresça e cause mais mal ao próximo. Então, nós podemos fazer uma pergunta aí. Por que nós carregamos a violência dentro de nós? O que é que nos levou a agir dessa maneira? E nos leva ainda a sermos violentos. E aí nós vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos. Vejamos como nós encontramos nas obras de Kardec, em todas elas, né, estudos sobre diversas situações que podem ser conectadas umas com as outras, os ensinamentos.
Então, lá no item 100 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec falando sobre a classificação dos espíritos. E lá na terceira ordem, dos espíritos inferiores, que infelizmente somos todos nós, embora já tenhamos luz interior, tenhamos coisas boas, né? Kardec vai dizer da classe dos impuros, predominância da matéria sobre o espírito. São propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, e vejamos aí, a crueldade. Né? Eu vou pular aqui para dizer lá, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, são ignorantes, orgulhosos e egoístas com todas as paixões que lhes são consequentes, são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social. Então, nós somos violentos, somos cruéis, agressivos, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai dizer assim, ó, ser agressivo é uma característica da personalidade inferior, moldada em diversas reencarnações, quando o instinto de conservação preponderava e impelia o indivíduo a reagir contra os semelhantes, mesmo dentro do próprio clã, da tribo, né, da família. Ou seja, quando nós éramos mais primitivos, o instinto preponderava, nós usávamos a força para conseguir aquilo que nós queríamos. Nós não tínhamos inteligência desenvolvida, nós não tínhamos diálogo, uma habilidade no diálogo, na conversa, não tínhamos estratégias para resolver as coisas pacificamente. É como acontece entre os grupos de animais. Quando precisam resolver alguma coisa, é na violência. Né? O animal, que é o líder do grupo, luta para manter o seu poder dentro do seu grupo, né? Ou defender o grupo de outros atacantes. Então, é um resquício da nossa animalidade. Então, o instinto de conservação garantia a sobrevivência da espécie num determinado momento. Eu não coloquei aqui, mas Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no capítulo 3º, vai tratar do bem e do mal, e justamente vai explicar que o mal tem origem no instinto de conservação. Então, naquele tempo, quando nós éramos primitivos, não era o mal, mas agora é, porque nós já somos espíritos mais desenvolvidos, com sentimentos, com as emoções, né, com sensações até mais purificadas, mais elevadas. Então, não se justifica mais. E nós precisamos lutar para evitar essa agressividade tomar conta de nós. Tem uma historinha muito interessante de uma tribo de índio, em que 2 índiozinhos estavam conversando com o chefe. E o chefe estava dizendo que dentro de nós existem 2 animais que lutam entre si, 2 cães. E um índiozinho perguntou, né, qual deles que venceria? E o chefe disse aquele que nós alimentarmos. Então, o que nós alimentarmos dentro de nós é que vai vencer. Então, se nós alimentarmos a agressividade, é ela que vai preponderar. Se nós alimentarmos a pacificação, a brandura, é isso que vai preponderar dentro de nós. E então, nós podemos dizer que a pessoa, o homem, não aceitando ser contrariada, age, né, a pessoa violenta age ou reage, empregando os meios dos quais dispõe, força, poder, astúcia e dinheiro, para ter ou derramar o seu ódio por não ter. Então, nós estamos atrás das coisas, queremos ter as coisas, e para isso
nós empregamos a força quando não temos inteligência, quando não temos habilidade, qualidades necessárias para conseguirmos o que nós queremos. Então, eu não tenho habilidade para ter um emprego que me dá uma renda suficiente. O que eu faço? Eu roubo. Assalto alguém, roubo o celular de uma pessoa, roubo um banco, que é a maneira de eu conseguir o que eu quero rapidamente, porque eu não consigo de outra maneira. É um espírito inferior, usando de maneira incorreta aquilo que ele poderia conquistar pelo trabalho e pelo seu esforço. Então, é um problema nosso, do nosso atraso espiritual. Nós encontramos no Evangelho, na doutrina espírita, em outras religiões, esse convite para a mansuetude. Também falando sobre a violência. Mas é muito interessante, e Kardec vai falar sobre isso em O Livro dos Espíritos, do avanço da lei humana para se ajustar à lei divina. E nós temos no Brasil uma lei de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que veio para proteger, inicialmente, as mulheres, mas que atualmente já está servindo até para proteger os homens. E nessa Lei Maria da Penha, ela está numa cadeira de roda porque ela foi agredida pelo marido, quase morreu. E como foi muito grave, houve uma reação e foi promulgada essa lei, né, a 11.340. Quem não conhece, é bom pesquisar, inclusive para se proteger e para analisar as suas próprias condutas em relação ao próximo, né? Então, nessa lei, nós vamos encontrar uma referência à violência física, que todos nós conhecemos, né? Nós agredimos, nós damos um soco, nós atiramos na pessoa, é uma violência física. Mas tem a violência sexual também. Tem a violência patrimonial, quando nós roubamos das pessoas. Tem a violência moral, que é a calúnia, a difamação e a injúria. E que muitas pessoas, às vezes, ofendem a outras pessoas e não sabem que estão cometendo um crime, né? A calúnia, a difamação e a injúria são crimes contra a honra, que estão previstos lá no Código Penal. E muitas vezes nós cometemos um crime de injúria sem saber que é injúria. Por exemplo, quando eu chamo alguém de ladrão, você é um ladrão, eu estou cometendo um crime de injúria, mesmo que seja um ladrão, né? Porque a injúria é uma proteção, né? É uma ofensa à personalidade, à individualidade íntima, né? O conceito íntimo de quem eu sou. E apesar de eu ter cometido algum crime, eu mereço respeito. A lei diz isso, e as pessoas não podem ficar apontando o dedo para ela, denunciando, né, para as pessoas, depois que ela já cumpriu uma pena ou ainda está sendo julgada, né? Porque é uma ofensa. Mas o que nós queremos destacar nessa lei é uma coisa que surgiu de maneira mais clara, que é a violência psicológica, e que a gente não dá muita importância em relação à mulher, em relação aos filhos. Então, eu vou ler para vocês, para que vocês percebam como que é delicado. E agora, para nós aqui, na lei humana brasileira, é considerada como uma violência que leva a um crime. Olha só, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, vamos imaginar aí, porque a lei foi feita para isso, uma relação de marido e mulher. O marido que impede a mulher de sair de casa. O marido que chama a mulher de gorda, de feia, de burra. Um marido que não deixa a mulher usar determinado tipo de roupa. Ou que impede a mulher de ir ao centro espírita ou uma igreja. Quer dizer, isso, para a lei agora, é uma violência psicológica e que pode representar aí um crime contra o marido. Ou seja, nós precisamos analisar muito bem a nossa atitude em relação ao próximo, porque essa explicação, esse detalhamento quanto ao que é violência psicológica, serve para todas as situações da nossa vida, em relação a qualquer pessoa, ao nosso filho. Quando nós denegrimos o nosso filho, quando nós chamamos o nosso filho de burro, que ele não aprende, que ele é um ignorante, nós estamos cometendo uma violência psicológica contra ele, né? Contra uma funcionária do lar, quando nós a ofendemos, maltratamos, ridicularizamos, é uma violência psicológica. E se nós podemos imaginar que é uma coisa nova, né? Não, porque Jesus já falou sobre isso. Vejamos lá, no próprio Mateus, no mesmo capítulo das bem-aventuranças, que é o sermão inicial do monte, né? Lá nos capítulos 21 e 22. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, que era uma palavra de desprezo, normalmente pronunciada cuspindo-se de lado, virando o rosto, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus usou de expressões fortes porque eram próprias para aquele tempo, diante da ignorância e condições, os costumes do povo. Mas já vemos aqui que Jesus está recriminando qualquer tipo de atitude, palavra, mesmo pensamento contra o nosso irmão. E nós aprendemos hoje com o Espiritismo que um pensamento tem um poder, tem uma força. Pensamento é uma onda mental, né? Mento eletromagnética, como disse André Luiz, e que tem força. Então, quando eu começo a pensar mal de alguém, eu já estou emitindo raios, ondas contra aquela pessoa, e que vai alcançá-la se ela estiver na nossa frequência. E especialmente alcança quando se trata de um desencarnado, que mais facilmente vai receber o nosso pensamento. Então, veja o que é importante, que se nós não devemos pensar mal dos encarnados, muito menos nós devemos pensar mal dos desencarnados, porque eles vão estar recebendo aí os nossos pensamentos. Assim, nós vamos entender que quando Jesus disse, né, prometendo bem-aventuranças aos mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, Jesus quer ressaltar as virtudes importantes do espírito, a doçura, a afabilidade, a moderação, a paciência, a mansuetude.
com seus desdobramentos, como nós constamos aí. Ou seja, todas as coisas boas, né? Fazer ao próximo o que nós queremos para nós. Como é que nós queremos ser tratados? Nós queremos ser tratados com respeito, com consideração, com bondade. Então, se é assim que nós queremos ser tratados, como disse Jesus, nós também devemos tratar o nosso semelhante. Infelizmente, não é isso muito que a gente vê, mas nós espíritas somos convidados incessantemente a fazer isso. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo toda semana, a gente ouve as palestras semanalmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é repetir, mas é preciso que essa mensagem da mansuetude fique muito forte dentro de nós, para que a gente consiga mudar o nosso comportamento. Porque se eu estou repetindo a minha agressividade, a minha violência, eu estou causando prejuízo ao próximo, prejuízo a mim mesmo, portanto, eu não estou evoluindo. Então, Jesus, ao mesmo tempo que destaca aí esses sentimentos bons, essas virtudes, ele automaticamente está condenando o quê? A violência, a cólera e o desprezo pelo nosso semelhante. Infelizmente, como eu disse, acontece muito atualmente, o preconceito. O preconceito é uma coisa que está aí evidente. Preconceito contra a raça, contra a cor da pele, contra o gênero, a sexualidade. Está muito intenso isso, nós precisamos mudar, fazer um esforço nesse sentido. Nós, cristãos, espíritas que somos cristãos, devemos contribuir para a paz social. Não só ser manso e pacífico, mas sermos pacificadores também. Sempre que possível, nós deveremos estar nos esforçando para esse processo interior e contribuindo para a paz onde nós estivermos. Então, quem já se reconhece, nós espíritas, que fazemos a autoanálise e que percebemos que ainda temos agressividade, mas que não mais desejamos ser assim, percebendo que essa nossa conduta faz mal para a família, faz mal para nós mesmos, o que é que nós devemos fazer? Logo iniciar o processo de renovação, mudar a nossa conduta, nos tornarmos uma nova pessoa. E como fazemos isso? Estudando. O aprimoramento da inteligência e da moral capacita o indivíduo a frear os impulsos da animalidade e isso o torna melhor. Diz o Livro dos Espíritos que a moral segue a inteligência. Ou seja, primeiro eu sou inteligente, ou mais inteligente, e depois me torno uma pessoa melhor. Por quê? Porque a inteligência, ela vai permitir eu distinguir o bem do mal. E distinguir bem do mal é a moral. Moral significa isso. É identificar o bem e separá-lo do mal. É a nossa conduta. Então, nós somos convidados a fazer o bem, a nos tornarmos aquela pessoa de bem a que se refere Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, como nós falamos, na perfeição moral. Então, há que haver um esforço da nossa parte. É difícil? É. Ninguém está dizendo que é fácil. Vai ser nesta reencarnação? Não. Mas se nós não começarmos hoje, nós nunca vamos nos tornar melhores. E o que eu vou ganhar com isso? Jesus já disse. Os mansos, os brandos, herdarão a terra. Como consta aí, a recompensa para os brandos e os pacíficos se dará na Terra, quando a Terra for um planeta feliz, ou no mundo espiritual, ou em planetas mais evoluídos. Todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Quando eu faço mal,
eu vou receber o mal. Plantei espinhos, vou colher espinhos. Mas, se eu faço o bem, tem que ter uma recompensa, porque é a lei, né? Se eu planto o bem, planto frutas, vou colher frutas. Planto cereais, vou colher cereais. Então, também é assim, plantei o bem, eu vou colher o bem. Quando? Depende. Né? Eu já começo a ser mais feliz aqui mesmo. Porque se eu sou brando, eu vou tratar todo mundo bem. Eu não vou brigar com ninguém. Portanto, a minha vida já vai ser mais tranquila, mais serena, menos briga. Então, vai ser no futuro. A verdadeira felicidade não é de agora, mas é no futuro. Mas nós podemos desfrutar aqui na Terra de maior felicidade, de maior paz, desde agora. Então, já vale a pena nós nos esforçarmos para sermos brandos e pacíficos, fazendo um esforço nesse sentido, né? Ofendendo menos, brigando menos, falando menos mal dos outros e, quanto possível, pensando também menos mal dos outros, porque é da lei. O mundo vai se tornar um mundo melhor, a Terra vai se tornar um mundo melhor. Fala-se muito na fase de transição. Estamos, sim, na fase de transição para o mundo de regeneração, só que vai demorar. Mas essa demora depende do esforço que nós fazemos para que tenhamos uma vida mais pacífica. Quanto mais gente se tornar branda e pacífica, melhor e mais rápido nós vamos ter na Terra um mundo de regeneração, um mundo um pouco mais feliz. De qualquer maneira, ainda que a Terra demore, nós podemos ser brandos, pacíficos e felizes por nós mesmos, porque apesar do meio ser um meio difícil, nós viveremos num céu interior, numa paz interior. É o nosso convite de hoje, para que a gente comece a pensar e a fazer o esforço para nos tornarmos mais brandos e mais pacíficos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma alegria para nós. Ótimo, excelente, excelente. Vamos procurar. Mas você sabe, acho que nós estamos no caminho bom, viu, Donizete? Já. Se a gente pensar, presta atenção, pela vida bonita que todo mundo está levando, nós aqui, o pessoal dentro da Casa Espírita agora, nós já estamos melhores do que no passado. E, de acordo com a semeadura de agora, vamos estar melhores nas próximas reencarnações. Com certeza. Não é uma bênção? Não é uma bênção? Quanta coisa. Ter o conhecimento espírita, ter o conhecimento do Evangelho já é uma grande coisa. Nossa, agora, o convite é para sermos cada vez melhores. Sim. Não podemos nos acomodar. E uma outra coisa importante, dona Valderez, é que muitas vezes nós temos conceitos errados, mesmo estando no centro espírita. Eu, por exemplo, já ouvi pai espírita achando que dar umas palmadas no filho está certo. E hoje a psicologia, a pedagogia fala que isso não pode. Aliás, a lei fala que não pode, né? Aquela palmadinha de antigamente, né, no filho, é uma forma inadequada de nós educarmos o nosso filho, né? Então, é preciso a gente começar a pensar, né? Às vezes, nós tratamos o nosso familiar de maneira errada, né? Tolhendo a liberdade da pessoa, né? Os ciúmes, né? O ciúme está lá naquela lei Maria da Penha, o homem que não deixa a mulher sair de casa, ou a mulher, né, que fica pegando no pé, segue a mulher, segue o marido, é uma forma de violência psicológica. E às vezes nós não nos damos conta disso, porque
ainda somos inferiores. Aí vem aquela fala, né? A cada um segundo suas obras. Isso A mesmo. gente vai se autoanalisando e se policiando. Agora, quando a gente estuda, lê, ouve uma Amélia Rodrigues, uma Joana de Anjos, um Emmanuel, aí muda bastante, não é verdade? Muda mesmo. Vamos orar? Vamos orar? A nossa casa. Já todo mundo lá, não está? Está ouvindo? Amados da nossa casa, agora cada um pense em si com muito amor, lembrando todas as falas do nosso palestrante, e vamos pedir ao Pai sabedoria para discernirmos as coisas, muita força para continuarmos, determinação, paciência, tolerância, e pedimos com muito amor, Jesus, abençoai a todos que estão na nossa casa e a todos que estão vendo esta live maravilhosa. E que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Desta forma, pedimos também as bênçãos para todos os familiares, a paz para todos os lares, a dedicação, o carinho, a paciência e a tolerância. E, com muita fé, podemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como de coração perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai de misericórdia, não nos deixeis cair nas malhas da materialidade, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Livrai-nos. E também, para encerrar, nós pedimos a Jesus que fortaleça o nosso querido Donizete, dele muita disposição, porque ele é uma grande vara da videira, um trabalhador incansável e que Jesus conta com ele, como também conta conosco. Agradecemos nosso querido irmão e que a paz se faça hoje, agora e sempre. Querido, boa noite. Fique em paz. Boa noite, muito obrigado. Viu? Fique em paz. Que Jesus os ampare hoje, agora e sempre. A todos nós, muito obrigado. Todos nós. Obrigado.